Fala, lendários! Estamos em Floripa e hoje eu tô muito empolgado porque eu vou receber uma pessoa que é fora da curva, uma pessoa extraordinária. Sabe aquelas pessoas que quando você olha, você pensa, pô, esse cara é diferente. Então a gente vai conversar com um cara aqui que ele é mentor, ele é empresário, ele é mentorado do nosso ecossistema. Ele talvez seja um dos responsáveis por você conhecer a palavra Zumba e também ele é um cara que acelera negócios e desacelera pessoas. Rodrigo, prazerzão te receber aqui, cara. Cara, um prazer enorme estar aqui junto com você, grato pelo convite. Super honrado aqui de estar participando desse podcast lendário. Estou bem feliz aí e é impressionante o quanto, né, a gente está vivendo num momento de tanta aceleração, tanta coisa rolando e tanta coisa legal. Então... Que massa, cara. Cara, eu queria começar te perguntando um pouco da tua história, e não é só porque a gente quer introduzir a tua história, mas porque pelas coisas que eu conheço de ti, que é superficial, eu já te olhei e te achei um cara, pô, esse cara é diferente. Aí depois eu te vi falando de algumas viagens, eu te vi falando um pouco de espiritualidade e vinculando isso com negócios. Aí eu vi algumas fotos tuas em alguns lugares e eu falei, cara, eu tinha certeza que esse cara era diferente. Então eu queria entender um pouco, assim, de onde surgiu esse ímpeto para chegar no empreendedorismo e essa busca que eu percebo que tu tem, uma busca por encontrar a si mesmo e conseguir compartilhar isso com os outros, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa busca hoje de tentar se encontrar através do trabalho, através das suas ações, e é uma grande dor do ser humano, né? E eu vejo que tu é uma pessoa que tem uma clareza e consegue trazer isso para outras pessoas também. Bom, que bom ouvir que essa foi a impressão que você teve. Eu acho que é interessante que quando a gente começa a olhar pra gente, pra nós mesmos, a gente começa a perceber o seguinte: não é uma jornada que tem um fim. Sim. Né? É uma jornada contínua, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a trazer mais qualidade para cada momento que a gente está vivenciando. Então, desde pequeno eu me lembro buscando respostas para tudo, né? E acho que eu trouxe isso ao longo da minha jornada também profissional, enfim, várias experiências que eu tive. Eu sempre trazia essa visão de, cara, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Para que eu tô aqui? Né? Então, hoje a gente fala muito daquela coisa de busca de propósito e tal. Não é uma coisa filosófica, romantizada, é algo que nos ajuda, nos guia a tomar decisões. Então, muito né, se eu começar a falar de várias histórias aqui, esse podcast vai ficar um pouco longo. Mas eu, tendo esse desconforto interno de não me satisfazer com o que eu tô vendo aqui, com as respostas que a gente tinha, eu comecei a fazer muitas perguntas e buscar soluções, buscar maneiras de ter mais clareza. Né? Então, você usou essa palavra clareza, hoje se os meus clientes, né, os clientes da Elephant, que é a empresa que eu abri, eles normalmente definem a gente como, nossa, você trouxe muita clareza para mim. Sim. E a gente não traz clareza com as respostas, a gente traz clareza com o tipo de pergunta que a gente faz. Mas a minha jornada, assim, dando uma resumida, eu tive uma experiência muito legal, uma oportunidade de estudar fora do Brasil. Eu, desde pequeno eu era curioso por muitas... Né, do que estava acontecendo ao redor do mundo. Eu estudei em Boston, eu fiz faculdade lá de administração, com foco em tecnologia. E aí, depois disso, tive experiências em multinacionais aí pelo mundo, trabalhei em banco, trabalhei em consultoria, fui fazer meu mestrado na Itália também, uma área na Bocconi, e foi uma experiência incrível, porque, calma, na Bocconi, na Itália, por quê? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava andando na rua, alguém me ouviu falar português, veio falar comigo com um sotaque, e era um italiano. Ele falou, você não quer ver, você joga bola? Eu falei, jogo. E eu entrei num time, num campeonato, que éramos 12 jogadores, 11 italianos e eu, o único não italiano que não falava italiano. Sim. Então, essa questão da busca, eu falei, cara, eu quero aprender italiano. Então, na faculdade eu acabei estudando italiano e aí isso me abriu uma porta que quando eu fui estudar para... focar para fazer um mestrado, eu falei, cara, eu vou para Itália. Né? Então as coisas começam a se conectar de uma forma muito interessante. E aí, ao longo dessa jornada, várias experiências em multinacionais, fui executivo de empresa, fui CIO, você mencionou a Zumba, Sim. Né?
Eu iniciei lá, era um depósito. Um depósito, literalmente, tinha rato, tinha formiga. Né? Era um depósito cheio de caixa, né? Tinham 3 sócios, uma secretária e eu entrei. 3 anos depois, a gente estava em 55 países. Alguns anos depois, quando eu saí, nós estávamos em mais de 150 países, com presença física, assim, e milhões de clientes. Então, experiências maravilhosas e que acho que o resumão de tudo isso, né, dentro de todas as experiências, o que me trouxeram para o empreendedorismo, é essa vontade de alguma forma, transformar e gerar valor para as pessoas. Né? Sejam elas comprando ou Sim. não o meu produto, o meu serviço, é falar, cara, como eu consigo de alguma forma contribuir para que as pessoas possam crescer, aprender, ganhar mais consciência. Então, foram muitas experiências de negócios. Então, a gente está falando de empresa grande, aquela coisa, burocracia e tal, mas experiências que me permitiram fazer uma coisa que é muito legal, que hoje todos nós, que é de integrar várias áreas. Né? Em nenhuma empresa eu tinha uma função muito específica. Em todas elas eu conectava mundos diferentes. Então, eu trabalhava com tecnologia, mas eu fazia toda a parte de estruturação de marketing. Teve uma época que eu era CIO, Chief Information Officer de tecnologia, e eu criei a área de atendimento ao cliente. E eu fazia a gestão deles. Então, um lado... 0 e 1, galera de tech, developer, né, os desenvolvedores, e do outro, galera de atendimento ao cliente humano. Em que empresa? Na Zumba. Na Zumba? A gente fazia tudo. Sim. Né? A gente Isso é legal tudo. De empresa que tá Exato. Que tu então, abraça tudo. É muito legal isso, tá? Eu só uma ressalva, eu não gostava de manter. Eu era o cara que criava... E queria pular para a próxima coisa. E falei, tá estável, tá funcionando? Próximo. Massa. Né? Eu gosto de desafio. E eu tenho certeza que você também gosta. E a galera que tá assistindo também gosta. Ninguém quer ficar lá o dia inteiro apertar. E aí a gente, fazendo só essa ponte com o mundo hoje, e hoje a gente tá nesse lugar que, cara, criei um negócio incrível. E consigo, de alguma forma, trazer uma estabilidade e automatizar, né? Com as ferramentas que a gente... É maravilhoso. Quase todo dia a gente tá criando coisa nova, né? De uma certa forma. Sim, massa. E eu fiquei até pensei, pô, o Rodrigo trabalhou em várias empresas grandes, cara. E geralmente o perfil de quem trabalha em multinacional é um perfil diferente, assim, tipo... Eu sinto às vezes que a galera vai se recrudescendo ao longo da carreira, ou ficando mais, tipo, eu não sei se é um cansaço, ou ficando mais cético em relação a algumas coisas, ou buscando, ou focando muito na visão financeira também, ou de poder, né? E eu não sei se tu percebe isso dentro, ou é uma visão enviesada minha, e acaba esquecendo muitas vezes do lado pessoal, assim, de desenvolver a si, família, espiritualidade, focar no... Eu acho que você tocou num ponto importante, não dá pra gente generalizar, tá? E a gente tá falando do pessoal de grandes empresas, sim, às vezes a gente se perde e cai num lugar, né? A gente entra numa rotina que você começa a se perder, tá? Essa história que você está falando é interessante porque teve um momento que aconteceu isso comigo. Um momento que eu sempre fui movido pela intuição. Eu era o cara que eu sou muito racional, mas eu também sou muito intuitivo. Então, se eu tô indo num lugar e eu vejo assim, 99 pessoas indo para a esquerda e ninguém indo para a direita, mas eu sinto que eu tenho que ir para a direita, eu não penso duas vezes. Eu vou para a direita e vou. Eu sempre fui assim. Então, todas as decisões, até profissionais, elas sempre tiveram um toque de intuição, de risco, né? Mas que deram certo. E que o pessoal, nossa, que sorte. Sorte, mas é uma combinação de fatores, tá? Só que eu tive um momento, inclusive numa empresa, que um dia tava lá ganhando bem, tava morando em Miami, tinha carro, tinha tudo que, né? Antes dos 30 anos, já com tudo que, checklist de muita coisa. Aí um dia, eu acordava cedo, 5 e pouco, eu fui me preparar, né, pra ir pro trabalho e tal. Eu mirei no espelho e falei, eu não conseguia sorrir pra mim. E aí eu falei, caraca, o que aconteceu? E aí eu percebi que aquela voz da intuição, aquela vozinha que me direcionava, ela estava muda já fazia 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então eu caí naquela rotina e aí eu falei, tem alguma coisa que eu vou precisar fazer aqui. Então foi o meu momento de puxar o freio de mão e não
tentar acessar, eu tentei resgatar, Sim. né, essa voz. Então, eu tive um processo de sair da empresa, né? Eu poderia não ter saído, mas eu falei, não, eu preciso dar um basta aqui, porque o que estava sendo alimentado era um lugar muito, vou ousar dizer, egóico. Ah, consegui, tô aqui, posição, e eu percebi que não era isso que me movia, nunca foi. Sim. Então aí até o meu resgate, parte da minha jornada pessoal de autodesenvolvimento, eu sempre me busquei isso, mas ali teve um hiato, teve um período, foi um período de resgate. E aí, cara, fui pra Índia, Peru, fui pra Amazônia, fui pra um monte de lugar ali, viagens externas, mas que na verdade a resultante disso foi uma viagem interna, uma viagem de reconexão, né? E falei, não, opa, não é isso que eu quero. Os lugares têm esse poder, né? De nos trazer. Eles são gatilhos, mas eles são uns gatilhos que falam, tá ali o tesouro. Não. Sim. Ali é um gatilho pra gente relembrar que tá tudo dentro da gente. Que nem o alquimista lá do Exatamente. O tesouro tava lá o tempo todo. Literalmente essa história, eu reconheço ela, porque toda aquela história, né, pra quem... Não vamos dar spoiler do livro? Eu acho que esse livro quem não conhece, não, tá vacilando, ler, pô. Tem que ler. Porque mas assim, sem dar tanto spoiler, o resumão dele cara, toda uma jornada de uma vida é pra relembrar que talvez a resposta que você busca tá ali dentro, tá muito perto de você e a gente não enxerga. Então, muito desse meu processo de sair de multinacionais e começar a empreender e mentorar empresas e mentorar empresários foi esse meu momento de puxar o freio de mão e falar, opa, não é isso. O que é? Não sabia, e eu fui buscar, né? Então, e aí, essa jornada já faz bastante tempo, faz mais de 12, 15 anos, já nem sei, depois preciso fazer a conta, o tempo passa. Aí foi um momento muito legal, que aí eu comecei a trazer toda essa minha jornada, minha experiência para os meus clientes. Sim. Tá? Então, o que a gente oferece, né? Normalmente eu oferecia, falar, cara, vamos acelerar, vamos trazer resultado para a tua empresa, mas eu ouso dizer que sempre foi um cavalo de Troia. Né? Por que cavalo de Troia? Porque é isso que o empresário comprava. Sim. Agora, sentamos na mesa, aí a gente começa a fazer as perguntas difíceis. Cara, você tá feliz aqui? Às vezes o cara nem sabe o que ele quer, né? Ele nunca nem fez essa pergunta. E eu falava assim, você tem a resposta? Não, então fala, não sei. Que ótimo. O não sei é ótimo. Né? A gente só não pode fingir, não, sei, né? Não, calma, sabe mesmo? Pra que você tá aqui? Então, essas ponderações, e eu sei que muita gente se conecta, o Alan com certeza é um cara que tem essa vibe também, a gente se perguntar isso, não importa qual é a resposta, mas a gente se perguntar de tempos em tempos é essencial, porque é o nosso termômetro interno. Sim. Tô no caminho certo, deixa eu pensar. Deixa eu sentir. Tô. Continua. Não sei. Então, para. Quanto tempo? Não sei. Um dia, uma semana, um mês? Não sei. Vamos buscar a resposta. E tem gente que pode ajudar, tá? Sim. Então, ter pessoas de referência, pessoas próximas, né? A gente não precisa ter resposta de tudo, mas pessoas próximas podem nos ajudar a acessar as respostas que a gente tem ali dentro. E foi daí que surgiu o Acelerando Negócios para desacelerar pessoas. Porque eu li um texto teu no Medium, que se quer atingir seus objetivos, pare. Cara, eu fiz esse vídeo há uns 7, 8 anos. É 2018, eu acho. Cara, lá. um texto lá no Medium. É verdade. E eu vejo que isso tem muito, tipo, essa busca por questionar se é o caminho certo, também tem muita ligação com o que o Alan traz na zona de genialidade. Em relação, assim, a tu realmente encontrar aquilo que tu tem capacidade de fazer, que tu gosta de fazer e que tu vai contribuir. Porque o fato de tu estar nesse lugar vai te fazer performar muito mais. Porque vai ser mais natural pra ti. Entendeu? E eu vejo que a gente às vezes insiste com coisas que, no fundo, a gente sente que não é pra nós, né? A gente são as famosas, eu diria, as crenças limitantes, né? Então a gente tem uma série de... né, pra quem... né, a gente tem um público aí que gosta de programa, gosta de criar os prompts, né? A gente tem um prompt ali que talvez que não fomos nós que escrevemos nosso próprio prompt,
né? Usando uma metáfora, não sei se foi a melhor metáfora do mundo, Foi. mas de repente, aqui é uma oportunidade de falar, opa, deixa eu revisar ver se ele tá condizente com quem eu sou. E eu vou garantir que normalmente não tá. Então, essa questão interna, ela é muito interessante e é uma oportunidade, assim, de ouro, tá? A gente está num momento muito oportuno para quem faz parte aqui, comunidade, formação, mentoria. Cara, a gente tem uma comunidade de suporte muito foda. A gente tem conteúdos muito fodas. E a gente tem pessoas que são muito fodas dentro da própria comunidade. Então, isso aqui é uma oportunidade maravilhosa. Agora, tu me falou do acelera, né? A gente acelera negócios e desacelera pessoas. Essa aí é uma segunda, né? Eu tenho essa história que eu te contei ali, que foi o momento que eu puxei o freio de mão. Mas aí eu tenho o acelera e desacelera, ele veio mais recente. Já estava nessa jornada e há um ano eu tive uma questão de saúde grave aqui em Florianópolis e eu entrei num coma, né? Eu tava com uma pneumonia e aí acabaram me levando já em coma para São Paulo e lá eles diagnosticaram encefalite e meningite. E eu fiquei 10 dias em coma entre a vida e a morte mesmo, né? Assim, não teve ninguém que tava romantizando, não, ele está bem. Não teve isso. Me entubaram de cara, e aí quando eu acordei, né, voltei, eu queria escrever, porque eu acessei muita coisa. Assim, eu tive histórias que não foram sonhos, foram assim... Experiências vívidas na minha mente. Hoje eu lembro ela nitidamente. Nossa. E eu não conseguia nem escrever, porque eu perdi os movimentos, né? Eu fiquei sem movimento das pernas e não conseguia não conseguia segurar um lápis, não conseguia. Daí foram algumas semanas, depois alguns meses de recuperação ali, e tá tudo certo. Mas uma das mensagens que me foi narrada ali foi assim, desacelera as pessoas. Eu falei, hã? Porque eu já fazia um trabalho de aceleração das empresas com empresários. Mas esse desacelera, eu falei, que é isso? Eu falei, cara, o que aconteceu comigo, será que não é algo que é para compartilhar? Comecei a entrar nesse lugar. E aí, conversando com algumas pessoas, e uma delas é o meu atual sócio na Elephant, eu falei, cara, eu tenho que... essa parada de acelerar é o que eu já estava fazendo, mas esse desacelerar é o que eu fazia, mas não tão claramente. Era o cavalo de Troia que eu falei, era o que eu falava, né? Depois que a gente entrava em projetos, a gente começava a entrar nesse lugar mais profundo, mais pessoal. Eu falei, não, isso vai ter que ganhar evidência. Isso é o chamado que eu tenho. E aí, conversando com o meu sócio, ele me falou, não, porque tem essa formação, galera fala do Obsidian, não sei o que e tal. Eu falei, opa, eu já estava trabalhando, não tão profundamente quanto o Alan, mas já estava 2 anos e pouquinho mexendo com IA e várias ferramentas. Eu falei, o desacelera. E se a IA fosse talvez uma das ferramentas, um dos canais de eu conseguir desacelerar? E aí foi o nascimento da Elephant, né? Que é a empresa que eu e o meu sócio a gente fundou agora, faz 7, 8 meses. Ela visa isso, ela traz essa visão de acelerar negócios e desacelerar as pessoas, né? Que muitas vezes é paradoxal, né? Você vai acelerar um negócio, todo mundo fica muito acelerado. E se a gente conseguisse os dois? Mais qualidade de vida, mais equilíbrio, mais foco, mais propósito, mais transformação, sem abrir mão daquilo que... Isso, né? Eu tenho uma filha, né? Cara... prioridade, né? Então, quando a gente para falar, colocar a ordem nas coisas, calma, o que é prioritário para mim? Sem dúvida, família, saúde, né? Eu há 1 ano morri. Adivinha hoje o que é uma super prioridade para mim? Saúde. Porque a vida, passa assim, né? Então, e a IA pode ajudar com isso, esse é o detalhe. Aí acho que é o tempero, exatamente, encaixou perfeitamente. Exato. Tá? Então a Elephant, a gente traz essa pegada para as empresas, para os empresários, e é algo meu, então muito conectado com a minha história, né? Então a minha empresa, ela representa os meus valores, representa a transformação que eu trago para o mundo, né? Ela não é, então assim, a gente até traz uma visão um pouco diferente, a gente não está focado, quero automação, não é com a gente, a gente traz uma parceria, a gente se posiciona como parceiro estratégico, por quê? Porque
Porque a gente está focado ali em transformações profundas. Mais resultado. Mais foco naquilo que importa. Mais qualidade de vida. E aí sim a gente integra tudo. Temos uma metodologia sistêmica, né? Eu trago... Aí a gente começa a misturar. Por isso que eu falei que tem um monte de coisa. Eu também trabalho com constelação sistêmica. Trago essa visão sistêmica para empresas que são visões totalmente do humano. Cara, humano e IA total. Sim. E a empresa, ela forma um sistema, né? Que não é do clã familiar, mas acaba sendo Absolutamente. uma construção aí. É tipo você. Como você descreveria, por exemplo, a comunidade, a empresa onde você trabalha? É um sistema. É um sistema, com certeza. E tem uma hierarquia, e tem uma ordem, e tem certas... Sim. Né, certas... E ele é vivo, mutativo, tá sempre... Tá em evolução, né? Então isso é magnífico. Né? Né? Isso é incrível mesmo. E tem valores, e tem personalidade. Né? Hoje, quem entra fala, cara, que incrível, dá pra sentir. E é curioso isso, cara, porque existe essa visão mais voltada pro lado familiar, mas no contexto que nós vivemos hoje em dia, se a gente parar pra pensar, a grande maioria das pessoas convive mais com os colegas de trabalho que com a família, né? Passa mais tempo com os colegas de trabalho e com a família. E são poucas pessoas que têm esse ímpeto de ter essa visão de... Óbvio, o trabalho não é família, mas a gente tem que buscar essa relação, o aprimoramento dessa relação, e isso vai refletir completamente tanto na qualidade de vida de todo mundo que tá ali, quanto na execução do trabalho, né? Olha que legal que você está trazendo, e a gente tem alguns exemplos muito poderosos, tá? Se eu pudesse falar alguma coisa para a galera da comunidade, galera que está aqui assistindo, ou pessoas de fora, né? Porque hoje, não, eu preciso aprender IA, eu preciso aprender a criar... O que a gente na Aleph traz hoje é uma oportunidade maravilhosa de focar e entender mais o ser humano. Sim. Porque você entendendo mais o ser humano te traz uma qualidade, traz uma profundidade muito maior para aí sim você usar as ferramentas à disposição e fazer com que elas possam transformar e impactar empresas, pessoas, etc. Tá? Então, para quem hoje eu preciso só aprender a programar, preciso usar ferramentas de automação, no code, low code, né, NA10, né? Legal isso, né? Tô na dúvida do Claude, do chat, ótimo. Mas se você conseguir trazer certas qualidades relacionais, né? Você está na empresa, você tem que se relacionar com pessoas. Trabalho híbrido. Mais ainda, você tá longe, cara. Que tipo de relação a gente quer ter? O esforço é maior ainda. O esforço é maior, tá? E isso... super acreditamos na Aleph, e eu sei que Alan também, e sei que vocês também trazem isso. Entender mais sobre o ser humano. Vocês estão toda hora falando do Enneagrama, DISC, que são ferramentas que a gente também utiliza. Cara, isso é incrível. Porque eu conhecer mais sobre, por exemplo, Igor, eu entender qual é o teu perfil, me ajuda a criar uma relação mais profunda. E aí sim a gente fala do resto. Aí a gente consegue ter uma relação pessoal mais legal, mais profunda, a nossa relação de trabalho fica mais poderosa, o nosso impacto né, nas pessoas, nossos clientes é muito mais legal. Né? As pessoas de fora falam, cara, eu gosto dele, eu gosto do que ele fala. Né? E aí se torna esse efeito dominó do bem, assim, uma bola de neve que vai crescendo. Sim. Né? Então é maravilhoso. Então, né, se alguém quiser, não sei se é polêmico ou não, tipo, aprenda ferramentas, aprenda... Não, é o caminho, eu acho. Porque não só a gente vai aprender sobre IA, e a gente acaba, consequentemente, aprendendo sobre ser humano, sobre nós mesmos, porque as IAs são criadas tendo a gente como referência e todos os conteúdos que a gente criou como referência, mas também, a gente falou isso aqui no podcast do Vinícius, que ele estuda muito logosofia. A gente tem muitos alunos que têm dificuldade de se relacionar, ou seja, querem montar um negócio, estão montando um negócio, só que negócio é relação, né? É relacionamento, é venda, e independente do tamanho da empresa.
tu vai ter que vender, tu vai ter que se relacionar, tu vai ter que entrar em contato. E eu vejo que as pessoas têm bloqueios em relação a isso. E às vezes o cara domina muito a técnica, só que ele não domina a relação. E aí a gente percebe que essa falta de domínio da relação é uma falta de conhecimento de si mesmo e de domínio próprio, né? Ele não consegue... ele pode ter toda a técnica do mundo, mas ele vai sempre sentir que tem algum bloqueio ali. Ou ele pode até conseguir ter algum sucesso, mas ele vai sentir que ele tá batendo na tampa e que alguma coisa tá travando ele ali. E eu digo porque eu me senti assim já por muito tempo, e eu senti assim que eu consegui quebrar essas barreiras somente no momento que eu comecei a olhar, não para todo o conhecimento que eu já estava absorvendo há anos, assim, sobre várias coisas, mas comecei a olhar para mim mesmo e desenvolver. E aí consegui acessar esses conhecimentos de uma forma mais profunda. Tipo, conseguir colocar eles no mundo de verdade. Não só absorver e ter um monte de conhecimento ali disponível sem conseguir utilizar eles. Né? E isso tá morando dentro do conhecer a si mesmo para desenvolver essas habilidades. O que você tá trazendo é muito legal porque isso acaba retroalimentando, porque na hora que você coloca isso pro mundo e você vê o negócio dando efeito, adivinha, isso te alimenta, você fala, caraca, sim, tá funcionando, e a coisa vai. E o Tainan, meu sócio, ele já foi CEO aí de escola de cinema, e a gente trabalha muito com storytelling, e na verdade a gente chama de story selling, sim, que é como a gente vai pegar uma empresa e criar uma narrativa e mostrar para o mundo quem é essa empresa, quem são essas pessoas na empresa. E não deixa de ser autoconhecimento, porque em vários momentos a gente está lá com empresários e eles falam, caraca, no final de alguns encontros que a gente tem, da mentoria, da consultoria, da aceleração, eles falam, caraca, não foi terapia, foi muito terapêutico. Tipo assim, porque a gente traz certos questionamentos que são que talvez as pessoas nunca fizeram. E quando elas acessam isso potencializa o poder de transformação delas. Né? Então o produto e o serviço delas, olha que louco, é potencializado graças a essa conexão, né? Porque traz uma autenticidade. A gente teve uma história engraçada que o Arthur veio aqui no podcast, sim, né? Ele tá trabalhando com ele. Eu conheci ele aqui no evento. E aí eu vi ele de relance falando, porque eu tava estudando, né? Daí aconteceu uma história que ele contou aqui. Uhum. Daí quando a gente foi se apresentar lá embaixo na roda, cada um foi se apresentar, né? Então se eu te pergunto assim, Igor, quem é você? O que você vai me responder? Cara, eu vou responder que eu sou um ser humano extremamente complexo, uma incógnita. e faço várias coisas relacionadas a isso nessa existência. Incrível, já muito legal, já fora da curva. Porque quando você pergunta quem é você, o que vem? O que eu faço? É o que eu faço, é o meu cartão de visita, né? Eu sempre eu dou algumas palestras, workshops, e eu falo assim, quem você é não é o teu cartão de visita, não é isso. Não é aquele cartão, o título que tá ali embaixo. E eu lembro que o Arthur falou ali lá embaixo, né? Eu já tinha ouvido a história numa conversa ali, alguns minutos antes. Ele falou, eu trabalho com automação, e acabou. E passou pro próximo. Daí eu falei, não, Arthur, conta a história. E aí ele contou aquela história que ele tava com nota ruim na escola, daí ele criou toda uma IA pra... né? Ele não tinha acesso aos professores à noite, que ele estudava em tal horário, e ele criou todo um negócio lá que as notas dele melhoraram na escola, e que chamou a atenção do coordenador, porque eles achavam que ele estava colando, né? E aí enfim, daí ele fechou vários projetos, tem todo um processo ali. Mas o mais legal disso é que o questionar quem ele é e essa história, cara, trouxe muita confiança para ele. Sim. Ele falou, cara, é isso? O que é mais poderoso? Eu trabalho com automação ou cara, na minha escola o meu coordenador achou que eu tava colando porque as minhas notas melhoraram tanto e aí eu mostrei pra ele a automação. Tipo, é muito mais legal. Sim. Né? Então esse lugar e não deixa de ser autoconhecimento, né? A identidade dele nunca mais vai ser, eu trabalho com automação. Ele tá criando formas de a gente aprender continuamente. Enfim, ele traz aí uma outra história. Então... olhar pra gente, tá? Um exercício da gente se olhar no espelho e falar, cara, quem sou eu? Né? E praticar. É prática isso. Você não vai ter a resposta de cara, mas dá uma praticada. E é proibido falar qual que é o teu trabalho. Não use o teu trabalho. Né? Sim, esse é o padrão, né? Acho que a gente se acostumou, até por uma questão de facilidade, a reduzir nossas relações, a maioria delas, né? Principalmente pessoas que a gente não conhece,
ao trabalho, né? Tipo, se apresentar como trabalho, ou até às vezes também como uma forma de status, né? A gente apresentar o que a gente faz. Mas é massa tu trazer essa parte da história, porque me lembrou do Yuval Harari, que ele fala num vídeo que nós acreditamos em várias ficções, né? Tipo, o dinheiro é uma ficção, um país é uma ficção, uma empresa é uma ficção, né? A gente acredita nessas histórias. E ele dá um exemplo muito bom, cara, nesse vídeo que ele fala: eu paguei uma passagem de avião confiando que o avião ia estar lá na hora, tipo, e aí as pessoas que estavam lá dirigindo o avião, elas foram pagas pra levar outras pessoas e todo mundo tava confiando que tudo ia acontecer porque contaram histórias pra essas pessoas. E tu tem um post no teu Instagram também que uma das frases, várias fotos de várias viagens, e uma das frases é: aproprie-se da sua história, que tá nesse post. E é curioso porque em 2022 eu escrevi um texto pro Medium que falava exatamente isso. Porque eu falava sobre a síndrome do impostor, de essa dificuldade às vezes das pessoas de se expor, de falar quem são, de contar o que elas fizeram, porque elas têm dificuldade de reconhecer a si mesmo, reconhecer as coisas boas que elas fizeram e se apropriar dessas histórias. Eu vejo pessoas que fizeram coisas, às vezes, fantásticas, assim, que tem muita coisa legal que conseguiu construir, conseguiu agregar, só que elas acham que é pouco, porque a gente vive se comparando. Ah, não, porque o do outro nossa, ele tá lá em outro país, ele tá com um carro e tal, e a pessoa acha que aquilo que ela construiu não tem valor. Mas quando ela consegue absorver essa história, tipo, isso realmente empodera e faz com que ela se conecte, né, com outras pessoas. Né? E isso gera negócios também. As coisas são muito descartáveis, né? Então a gente parece que tem que matar um leão por dia e a gente deixa de reconhecer coisas maravilhosas que a gente faz. Um exercício que é interessante e que pode ser aplicado com qualquer pessoa, e eu fazia com meus mentorados, tem duas coisas, dois exercícios. Primeiro, quem é você? E a pessoa, eu sou gerente, eu sou CEO de empresa. Eu falei, tá, se amanhã você for despedido, acabou. Quem é você? Né? Então você conseguir responder, se você perde esse trabalho que hoje você tem, sim, o que resta? Né? E eu estou falando de executivos de grandes empresas, têm dificuldade de responder isso. Não, quem é você? Eu sou CEO, tá. Perdeu o trabalho amanhã, o que sobra? Né? Então você tentar responder isso é legal. Tenho dificuldade de responder. Daí a gente vai para o segundo exercício, que é perguntar para pessoas próximas, e eu faço isso, né, em várias mentorias, eu pergunto para pessoas próximas de você, pessoas que você já conhece há muito tempo, pessoas que você conheceu recentemente, fala, na tua opinião, qual que é a maior transformação que eu trago para o mundo? Às vezes, eu tenho certeza, você vai me falar, quem é o Igor? Vai falar um monte de coisa. Se eu ligar agora, tua mãe tem irmão? Não. Não, sou filho único. Filho único. Tua mãe, manda uma mensagem pra ela, fala, mãe, me fala em uma frase, grava uma frase. Qual é a maior transformação que eu trago pro mundo? Ponto. E manda pra 10, 15, 20 pessoas. Nossa, é massa, vou fazer. Vocês vão, né, e parte da metodologia que ao longo dos anos é que quem está ao nosso redor, eles estão com menos o espírito, talvez aquela vozinha crítica de autossabotagem, né? Ele vai falar, nossa, o Igor é muito incrível, nananana, e vão falar um monte de coisa. E quando você junta 10, 15, 20 respostas, você vai ter uma definição muito interessante de quem você é, tá? E não precisa ser de pessoas que conhecem você há 200 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser pessoas que você conheceu há 2 meses. Pode ser pessoas que você conheceu recentemente no trabalho, tá? O mais misturado possível, mais legal fica. Faz esse exercício, você vai se surpreender que muitas dessas respostas são talvez você não conseguiria traduzir você mesmo tão bem quanto as pessoas ali ao teu redor te traduzem. Isso é louco. A gente tem uma cegueira, né? Muitas vezes para enxergar a nós mesmos. É tão próximo. Imagina essa mão. Coloca a tua mão aqui, ó, perto da tua orelha aqui. Sim. Coloca ela ali. Mais para trás, um pouquinho. Tá muito... Cola na cabeça, não, tá colada. Aqui eu já não vejo. Você não vê, né? E ela tá aqui, vejo. tá aí, né? Então, é muito isso. A gente, às vezes, precisa de um distanciamento. Não consigo me distanciar, pede ajuda. Tem pessoas próximas, e é por isso que... né, muito do trabalho que a gente faz, mentoria, a pessoa fala, nossa, isso é tão simples. É tão simples que a gente não consegue enxergar. Sim. Tá? Então, usando esses recursos, nenhuma transformação,
acontece sem a gente ter consciência. A gente primeiro precisa ter consciência que tem alguma coisa que não tá legal, né? Senão eu não vou mudar, né? Então, eu consegui me perguntar antes, o primeiro exercício, falar, cara, quem sou eu? Não sei. Opa, já dá um gatilhozinho ali de falar, cara, deixa eu buscar a resposta. Sim. Né? Agora, a gente não se perguntar, a gente continua fingindo, vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. Não, eu sei quem eu sou, não preciso fazer esse tipo de pergunta. Tá? E agora, tudo isso que a gente está falando, o que tem a ver com o negócio? 100%. Sim, isso é. O negócio são pessoas, São né? pessoas. Se as pessoas não estão bem... Nós somos pessoas, a pessoa que está na nossa frente, tá a pessoa, bem. o negócio... Né? Então... eu acho que é um caminho bem importante na nossa experiência de vários anos com grandes clientes, é um caminho que traz bastante resultado tangível, resultado de transformação humana, mas resultado também financeiro, né? Sim. Que no final é isso, não adianta a gente também ficar num lugar romantizado, Sim. Nossa, que lindo, maravilhoso, e resultado financeiro? Nenhum. Então, né? Combinar. Mas eu acho que isso empodera o resultado financeiro. Eu não sei se tu tem contato com empresas grandes, já teve muito contato com empresas também multinacionais, e é um ambiente que eu não acesso tanto. Assim, eu tenho mais contato com pessoas do digital, não tanto institucional da economia real. E eu não sei se tu percebe que existe algum movimento real, assim, não demagógico, na busca da saúde mental dessas pessoas, assim, se as empresas elas estão se movimentando ou perceberam que realmente se preocupar com isso ou fornecer ferramentas para as pessoas irem atrás disso, existe esse movimento. Porque hoje, por exemplo, na academia a gente tem terapeuta, tem psiquiatra, se a gente quiser. Então eu vejo que é uma coisa que, é um custo, mas causa um impacto muito grande. Principalmente para quem trabalha com pressão, assim, a gente trabalha violentamente. Então eu vejo que é um impacto de produtividade e de ganho muito grande, assim. Tu percebe isso acontecendo nas grandes empresas? A resposta é sim. O porquê ele está acontecendo tem diversas razões. Tem algumas empresas que com certeza já têm uma cultura, né? Estamos falando de cultura também importante, mas tem uma cultura de olhar para as pessoas genuinamente e buscar formas de potencializar elas, mas com equilíbrio, né? Então, resultado, mas com consciência. E tem empresas que sabem, né, que, cara, isso aí é um checklist que Sim. o RH tem que fazer, né? E que hoje é importante a gente olhar para isso, e aí eles têm ali uma série de recursos disponíveis, mas que talvez não sejam tão autênticos, eles não vêm de uma cultura com esse foco, eles vêm de uma necessidade de qualidade mínima de trabalho, tá? Mas com certeza existe um movimento forte, tá? E existem várias empresas, daí quando a gente fala de outras empresas um pouquinho menores, né, e trazendo essa parte mais operacional, logística, elas talvez tenham um pouquinho mais de facilidade de implementar. Empresas grandes, com certeza, é um esforço muito maior e um custo muito maior, mas tem que... Quando a gente consegue... A gente toca em muitos pontos, né? Tem muitas empresas que não conseguem mensurar, elas não têm formas de mensurar, elas nem mensuram o dia a dia, né? Então, assim, a coisa fica muito solta, né? Quando a gente consegue mensurar e individualizar e ter um trabalho bem feito, aí sim a gente consegue, inclusive, quantificar, né, o resultado dessas iniciativas em relação a resultado de performance. Sim. Tá? E hoje na Aleph, vocês focam mais nessas empresas que tu tem assim, esse background, empresas grandes ou empresas menores? O que vocês estão pensando assim a gente na Elephant, a gente tem... Hoje a gente está com um perfil, né? A gente nasceu agora recentemente. Nosso foco, eu diria que são pequenas, médias empresas, tá? Nosso foco muito, a gente se posiciona, a gente não está vindo prestar, a gente não é uma prestadora de serviço, a gente está indo anti-commodity, assim. A gente está vindo como um posicionamento de parceira estratégica,
né? Então a gente decodifica, a gente tem a metodologia DNA que decodifica, né, o DNA dessas empresas e a ponto da gente conseguir, a partir desse DNA, criar toda uma inteligência interna e conselhos e um monte de ferramentas, inclusive clonar a própria empresa e clonar as pessoas de referência internas da empresa para que eles se tornem uma fonte de inteligência para ser consumida internamente. Então, às vezes, a gente pega um executivo, a gente consegue clonar esse executivo, pegar tudo que a gente sabe sobre ele, vários aspectos humanos, questões técnicas, conteúdos, e disponibilizar esse recurso para que seja consumido internamente. Então, hoje, o perfil de empresas que a gente está atuando são pequenas e médias, tá? Mas a gente já tivemos algumas exceções para empresas, para inclusive empresários que estão em transição de carreira. Sim. Tá? Então, uma coisa muito louca, porque o nosso foco com empresas é nessa escala, mas já tinha pessoas que empresas nesse perfil que falou, eu quero mudar de carreira. A PF mesmo. O cara... PF, que quer se transformar em PJ. E aí a gente, opa, calma, isso aqui é novo. Né? Então, assim, a gente focou numa persona totalmente anti isso, ainda assim atraímos, porque a nossa proposta de valor é bem interessante, tá? É um high ticket, sem dúvida, mas é um high result, resultados, assim, muito legais. E aí a gente e aí a gente pega uma pessoa que é um executivo de empresa desde sempre, muitos anos fora do Brasil, né? E assim, toda uma carreira, e ela tá se tornando mentora para esses profissionais que são ela é a própria persona, de certa forma. Sim. E a gente e deu muito bom. Então, assim, a gente está validando a metodologia em segmentos diferentes, tá? Inclusive, numa conversa com o Alan deu aquela voadora de sempre. Sim. Ele falou, cara, vocês não são uma aceleradora, vocês não são uma consultoria. Ele falou, o que é? Vocês são que nem a gente, vocês são uma empresa de educação. Né? Ele falou, caraca, e tinha muita razão. Né? Então a gente até está fazendo alguns ajustes porque nós somos. Né? Eu tenho background também já há muitos anos mentorando, palestrando, workshops e dando e fazendo esse desenvolvimento de liderança. Né? Eu trabalhei muitos anos no desenvolvimento de liderança, trazendo esse mix, né? Aspectos humanos, técnicos, soft skills, hard skills. E o meu sócio também, e a gente falou, putz, agora a gente está fazendo até alguns ajustes ali, porque no final a gente está educando, a gente está capacitando, tá? Então a tua pergunta original foi uma resposta mais longa. O nosso foco são pequenos e médios negócios, tá? Um ticket um pouquinho mais alto, então alguns desses nossos clientes, eles têm, o ticket deles já é mais alto, então às vezes com 1, 2 vendas, 3 vendas a mais, a gente já paga um projeto ali de mais de 100 mil ali. Então, tem funcionado muito bem. E o mais legal é o tipo de impacto que a gente traz. Sim. Porque a gente, é uma transformação profunda. É uma transformação de falar, cara, a gente é muito mais do que a gente imaginava. Né? Isso se traduz em tudo. A gente decodifica esse DNA e fala, caramba, a gente é muito foda. Né? Então a gente traz uma visão e aí toda a experiência de storytelling, a partir de narrativa, branding e tudo isso, não é esse o nosso foco, o nosso foco é resultado, mas a gente tem toda uma jornada, né? A nossa jornada DNA hoje tem 87 passos, né? Uma jornada de 87 passos e cada um desses passos a gente tem uma série de IAs dando suporte, então tem um processo que levaria muito mais tempo, leva provavelmente 1/3, 1/4 do tempo dentro dessa metodologia. E o que vocês fazem para a pessoa, que é o executivo, é uma adaptação do que vocês já faziam para a empresa, no caso? Ou vocês criaram Nesse caso, a gente ainda teve que fazer um negócio mais interessante, porque não existia o negócio. Sim. Normalmente a gente pega um negócio existente e aí a gente faz os ajustes. Nesse caso específico dessa executiva, não existia nada. Tinha uma ideia. Sim. E aí a gente teve uma oportunidade de dar alguns passos atrás e ajudá-la a estruturar, né? Ela também vai estar oferecendo vai estar oferecendo para altos executivos de multinacionais,
né? Então o ticket dela então a gente deu muitos passos atrás, a gente praticamente está criando toda uma marca, criando todo um posicionamento, né? Decupando, pegando todo esse conhecimento, essa inteligência que ela já tem as respostas, né? Se eu colocar ela na frente para dar, ela já dá, mas ela não tem todo o que é muito importante. Ela não sabe ainda o que falar, o que vender, né? Sim. Então, assim, mais importante do que você ter um conhecimento, ser a pessoa mais incrível do mundo com esse conhecimento, é eu conseguir comunicar, tá? Contar a história. E para eu comunicar, olha aí a gente vai fechar o ciclo. E para eu comunicar para fora, eu preciso reconhecer isso em mim. Sim. Então ela ainda não tem, ela não se reconhece. Então a gente está ajudando o nosso trabalho, aí por isso que chega a ser até terapêutico, a gente está ajudando ela a se reconhecer. Porque no momento que ela se apropria disso e treina, a gente faz muito treino, né? Então tem role-playing, tem muita coisa mesmo? que a gente... Nossa, que Total, massa. total. É prático. A gente foca em resultado, não é um negócio filosófico. Não é falar assim, tá aqui, decora. Não, Sim. vamos lá, né? Vamos... Né? E é um caso, enfim, alguns casos específicos fora do que a gente tinha planejado, mas aí é o nosso ajuste fino, né? Então, de repente, a gente fala, opa, tem talvez um mercado, tá, que a gente pudesse explorar. Mas eu diria, de forma geral, pequenas, médias empresas, aí a gente tá... Eu acho interessante esse lado, assim, de trabalhar a pessoa física, entendeu? De pegar as pessoas, principalmente que estão querendo se transformar ou transformar alguma coisa que está angustiando elas de alguma forma, ou que não faz mais sentido para aquele momento. E eu percebo que muitas coisas relacionadas a mentorias ou produtos de educação que a gente compra, às vezes a pessoa que está oferecendo aquilo, ela não considera todas as variáveis de quem está comprando, né? Ela coloca todo mundo meio que no mesmo balde, e aí a grande parte das pessoas não tem sucesso por causa disso. Acaba não se encaixando pro momento dela, pro contexto, pro personalidade. E por isso que eu achei interessante quando tu falou, a gente faz roleplay. Eu falei, pô, tipo, imagina, é uma coisa prática que a pessoa tá ali te acompanhando e tu tá executando e transformando. Algo que a gente sempre fala, principalmente no marketing digital, na verdade em qualquer segmento, tá? Não precisa ser no digital só, mas no digital ele fica mais claro. É que o teu produto, o teu serviço, né? A gente fala, o meu produto é para todo mundo. Não faz isso. É a pior besteira que a gente pode falar. Por quê? Porque daí a nossa narrativa, a maneira de comunicar, ela fica tão generalizada que não conecta com ninguém de forma profunda, né? Então se eu tô andando na rua e falo assim, tá cheio de gente, 500 pessoas vão falar, ei, quem vai virar olhar para mim? Não sei. Talvez 1, 2, 3 pessoas, ou ninguém vai dar... Agora fala assim, ô moça loira, com vestido vermelho, com a bolsa preta, salto alto, que tá do lado do céu. Quanto mais específico, daí ela vai virar? Fala, opa, tá falando comigo? Então, a nossa narrativa, o quanto mais ela conseguir tocar, né, aquela necessidade, ou aquela persona, aquele avatar, depende de cada um, né, mais profunda mais autêntica, mais emotiva, mais emoção ela gera, tá? Então, a gente tem que ter só um cuidado para não ficar muito generalizado, né? Então, a gente atraiu um perfil ali. Por quê? Porque o nosso conteúdo, né? A nossa metodologia é muito foda. A gente até contemplou. O roleplaying, a gente não tinha isso dentro do nosso repertório para uma empresa grande. Já incorporamos. Olha que legal. Graças a esse meio que MVP com pessoa física, a gente falou, opa, isso aqui é legal. E graças a isso a gente incorporou o roleplaying Na empresa também. Na empresa também. Massa. Então o executivo, quando ele vai falar, ele falou, putz, vamos fazer um roleplay com o executivo agora. Tá? Então, são todos recursos que podem ser contemplados. A gente não precisa fechar tudo, mas eu acho que na narrativa que cada um tem, o quanto mais específico a gente for, mais legal vai ser. E o resto? Testa, né? Faz o teste AB, né? Testa com esse público, legal. Sabe o que vai acontecer? Talvez você atraia um público que você não vislumbrava. Você fala, opa, agora eu já tenho 2 públicos, já não é mais um. Com a mesma narrativa. Né? Exatamente. É muito louco isso. Eu trabalhei, não sei se você conhece o G. Alessandro, que é psicólogo, ele tem umas aulas na comunidade. Sim. Eu trabalhei com ele e ele não falava de superdotação ainda. E aí ele foi num podcast
que ele estudou sobre isso, tipo, começou a estudar, só que ele sentia que ele não dominava, né? Mas ele já sabia bastante coisa. E um vídeo viralizou ele falando sobre superdotação, porque ele trouxe muita informação de valor, porque ele tinha estudado sobre o assunto, informação que não estava disponível na internet. E o negócio explodiu, assim, viralizou, e aí começou a chegar muita gente, e ele ficou assim, cara, mas eu não sei nada disso, tipo, eu não sei nada disso. E ele ficou, era isso, assim, sentimento de não reconhecer a própria história. Sim. Porque ele sabia, e a prova que ele sabia é que algumas falas dele no podcast criaram, tipo, deram um estalo em várias pessoas que falaram, cara, é isso, e tal, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e ele começou a falar, e ele trazia muito conhecimento que profissionais que, tipo, da área não traziam. Só que ele ficava com isso, cara, mas eu estudo há menos tempo que essas pessoas e tal. E aí chegou, e ele não queria atender esse público, assim. Falou assim, cara, mano, não tô preparado e tal. Só que era um público que muita demanda, já chegou um ponto que ele assumiu isso, assim. Hoje ele fala especificamente disso, assim, o negócio explodiu. Mas olha que louco. O que ele teve que fazer para reconhecer que existia demanda? Ele teve que arriscar, foi lá, falou, Sim. né? Então não deixa de ser um MVP. Eu nunca contemplaria e falar assim, cara, o público dele, né, super, eu nunca vislumbraria que seria um público grande. Sim. Né? Sim. É um público, mas assim, esses experimentos, eles são muito legais, tá? Então, assim, você conseguir externalizar o que vocês estão fazendo aqui, trazendo o podcast, é muito legal, porque num bate-papo, né? Uma coisa é eu pegar a câmera e falar, o que eu vou falar agora? Sim, E ficar aqui e falar, ai meu Deus. Outra coisa, eu tô ali conversando com um brother, tô conversando com uma pessoa e a gente começa a trocar ideias, as coisas fluem. Tá? Então, isso que tu tá trazendo aqui, e essa experiência que a gente tem em podcast, ela é muito legal para ser trazida junto com o cliente. Né? Ah, vamos mandar um formulário de 200 páginas. Putz, ninguém quer responder um formulário. Agora, vamos bater um papo? Vamos. Coloca a paradinha para gravar, pega a transcrição, joga na IA, organiza tal. A gente tem respostas muito mais legais, muito mais profundas e expressões, inclusive, muito mais autênticas, né? Eu não vou escrever mal. Eu vou estar lá escrevendo, eu vou falar, tem um erro ortográfico, deixa eu voltar. Cara, não é isso que é o foco de responder no formulário. Sim. Tá? Então, isso que a gente está fazendo já é mais uma dica. O quanto mais você conseguir trazer esse tipo de interação, esse tipo de troca, mais a gente vai conseguir extrair, né, aquilo que o cliente quer e o que a gente também acredita. Né? O que aconteceu com ele ali, imagina. Ele fez ali um podcast, o negócio viralizou, zero planejado. Sim. Ele escreveu um caderno, porque ele estava muito ansioso. Foi o primeiro podcast que ele foi, assim, acho que maior. Foi Sem Groselha. E aí ele escreveu num caderno tudo que ele ia falar, assim. Escreveu um monte de coisa, e não escreveu aquilo. Entendeu? E aí no final ele falou daquilo, tipo, porque veio na hora e... Tá vendo? E acabou saindo e foi, tipo, que direcionou ele pra esse caminho que ele tá hoje. Tá. Isso que a gente tá falando aqui, é metodologia. Mas é humano, interação humana, é o que a gente sempre fez. É conversa ao redor da fogueira. É contar história. É trocar ideia, é ouvir, é perguntar. Então, isso é muito legal. Isso é diferencial, tá? O meu produto, legal do produto, mas né, faz pergunta. Faz pergunta. Eu tenho muito cliente que fala assim, não, porque eu já sei. Eu falei, você já perguntou? Não, eu sei o que ele quer. Eu falei, pergunta. Né? E, cara, é quase garantido. Eu não vou falar 100%, mas 99,9% das vezes você pergunta, você vai ter algo surpreendente. Sim, você não sabia. Né? Ou que não sabia, ou que vai ser expresso, a pessoa vai compartilhar de uma forma que você nunca utilizaria. E a forma como as pessoas compartilham as palavras, às vezes é muito mais interessante até quando a gente vai fazer postagem, e daí toda a parte de criar conteúdo, né, nas mídias. Essa linguagem é o que a gente precisa usar. Sim. E não aquela linguagem mais rebuscada, bonita, mas que não conecta. Isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu fiz direito e aí eu me lembro que... Cara, você tem muita história pra contar, porque olha aí, cara, direito, trabalhou ali com uma galera, que top, Sim. hein? Eu sou mais velho do que eu pareço. E aí das coisas que aconteceu comigo quando eu tava na faculdade foi isso que tu falou, assim. Eu sempre escrevi muito, sempre gostei de ler muito, e eu comecei a escrever de uma linguagem, tipo, nossa...
tal, é diferente. E aí eu trabalhava no escritório de advocacia, comecei a escrever petição todo dia, petição todo dia. E aí eu lembro que eu tava com uma amiga minha um dia, e a gente entrou numa rua que tava meio vazia, e eu falei assim pra ela, nossa, esse lugar tá meio ermo. E ela me olhou assim e falou, por que você tá falando desse jeito? Tipo, só que é uma coisa de absorver esse conhecimento. O ermo? É. Não fala o que é. Pessoal, quem tá assistindo aqui, coloca nos comentários quem sabe o que é o ermo. Não, ermo. Ermo? Ermo. Não, pior ainda. Não sei. Não fala o que é. Não, vou falar. E aí... Ermo. E aí, tipo, e aí eu me liguei nisso. E depois, quando eu comecei a criar pra internet, eu ainda tinha um pouco disso, só que eu comecei a estudar marketing e comecei a entender, cara, eu tenho que começar a lapidar isso. Quebrar essa comunicação. Porque senão, tipo, vai ficar uma coisa que não é o público que eu quero atingir de fato, né? Tem que tirar esse condicionamento. Só que é uma dificuldade, assim. Às vezes até pra criar alguma coisa pra academia, tipo, às vezes eu ainda tenho... Porque pra mim o que não é formal, ainda pra outras pessoas ainda é formal. Eu tenho que ir mais e mais e mais pra conseguir trazer essa comunicação com mais facilidade. Só que aí uma coisa que eu vejo que baliza isso e deixa parelho é as histórias. Porque quando a gente tá contando histórias, a gente consegue ter essa conexão mais fácil, assim. Porque as palavras já conectam de um jeito mais fácil, as pessoas entendem de um jeito mais fácil. E eu vi que tu falou do storytelling, né? Que vocês trabalham com isso. E eu queria entender um pouco mais, assim, como é que vocês lidam com isso, com as histórias e com as vendas, né? É interessante porque a gente não fala de vendas, nem eu nem o meu sócio. A gente até internamente dentro da Aleph, a gente gosta tanto daquilo que a gente faz que quando a gente vai falar da nossa própria oferta, a gente fala com paixão, a gente fala, cara, da transformação. A venda não tem um processo de venda formal como talvez em algumas empresas, né? Não, tem pessoas de vendas. Ela acontece de uma forma muito orgânica. Quando a gente vai falar trabalhar com os nossos clientes, a gente, de uma certa forma, a gente traz a mesma ideia, tá? Se a gente tem uma narrativa que traz o foco onde a gente sente, né, baseado em muita análise, muitos dados, e são lugares que vão conectar com as necessidades, dores, enfim, da persona do nosso cliente. A venda ela já acontece de uma forma muito, muito orgânica e quase inconsciente. Sim. Né? Por quê? Porque o nosso trabalho não é de vender um produto, é de... Daí não vou entrar num lugar muito complexo, mas assim, antes da gente vender, a gente eleva o nível de consciência de que tem algo ali a ser feito. Sim. Né? Então não é uma venda... tipo Black Friday, que vai pegar um gatilho do preço. Nunca é isso. Nunca é. Olha, você hoje que está trabalhando na indústria X, tá? E que deve estar experienciando esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, a gente tem uma solução que vai conseguir fazer isso dessa forma sem que você tenha... Então a gente tem um trabalho muito minucioso e muito específico por cada, né, dentro de cada segmento, em elevar o nível de consciência do nosso cliente final. E ali é quase uma inversão, né? Não é a gente vendendo, é ele querendo comprar. Tá? Então, e eu vejo isso acontecendo inclusive com vocês aqui, os produtos, né? Tudo que vocês hoje estão fazendo, não é que vocês estão indo atrás, a galera está chegando. Obviamente tem todo um processo, um funil, tem toda uma série de ações para chegar no nosso público-alvo. Mas, de certa forma, as evidências, depoimentos, cases de sucesso, você não precisa fazer mais nada com isso. Né? Não é assim, o case de sucesso, olha, aconteceu isso comigo, compre você também. Não, cara, isso aconteceu comigo, mudou minha vida. A pessoa que está assistindo fala, eu quero, e ela vai atrás. Né? Então tem uma certa inversão ali. Então o nosso story, a ideia a metodologia que a gente desenvolveu com o story selling, é que o storytelling é algo que a gente conta, né? Contar histórias, tal, muito legal. Não necessariamente traz resultado. O story selling, ele foca em resultado, tá? Então a gente usa todo um repertório de, né, eu e meus sócios juntando, a gente não tem trocentos anos aí de criação de narrativa, de branding, de um monte de experiências legais, misturado com tecnologia e desenvolvimento humano e análise comportamental e um monte de coisa tudo ali.
E aí a gente foca necessariamente na parte da conversão, tá? E essa conversão é elevar o nível de consciência, fazer com que fique muito claro qual que é a nossa oferta, tá? E que tendencialmente a gente toca na diferenciação. A gente sai desse lugar de commodity, de fazer copy e cola de modelos e com os competidores. A gente, através do nosso trabalho, e aí é o autoconhecimento, a gente ajuda as empresas a entender o que faz elas serem únicas. Personalizado. O que faz elas serem diferenciadas dentro do mercado. A gente ajuda essas pessoas a terem a autonomia e reconhecerem o próprio valor. Falar, cara, é verdade, a gente é muito foda, a gente é muito incrível nisso. E aí a gente cria toda essa narrativa, esse storytelling, para que elas se apropriem, uma apropriação profunda. E aí todas as ações que acontecem a partir de então vêm dessa essência. Né? A nossa metodologia DNA, ela não é só a inteligência, é o coração e a alma do negócio. Né? E quando isso está claro, fica muito mais fácil, tá? E baseado nessa essência, o mais legal, a gente cria conselhos e a gente tem trazido isso, então experts em cada área dentro das empresas, utilizando esse DNA, né? Então algumas das nossas, a gente chama de ants, né? O nosso nome é Elephant, né? Então o Elephant é o Aleph da primeira letra do alfabeto hebraico, que é a força, é o alfa. Tem o elefante, o Ganesha, que tem toda essa parte da inteligência, estratégia, e os ants, que são as formigas, que dentro da nossa nomenclatura são os robôs. Sim. Né? Então a gente tem um monte de robozinhos ali usando toda essa metodologia interna. A gente oferece para os nossos clientes acessarem a própria inteligência. Né? Então, cara, se torna um negócio incrível e diferenciado. Tá? Então, toda essa ideia do storytelling que a gente está falando, eles estão já embedados dentro do nosso conselho que a gente oferece para os nossos clientes. Então, você escrever um e-mail, eles jogam lá no nosso conselho específico, bum, ele vai dar o output alinhado absolutamente com tudo. Com cultura, com tom de voz, com posicionamento, com perfil do cliente, ele já solta tudo isso. Tá? Mas a gente não vende isso, né? É o que eu te falei, a gente não vende automação, a gente vende, o que a gente faz é parceria estratégica, a gente é desenvolvimento contínuo essa parada. Que massa. Né? Ela vai alimentando essa inteligência, conforme eles vão usando a gente vai colhendo mais dados. É massa ver que no macro também começa de dentro para fora. Uma empresa que no macro é a mesma coisa que o ser humano, vocês vão dentro, pegam história e eu experiencio o poder disso, porque isso acontece muito dentro da academia também. Esse lance da gente ter uma cultura forte, a gente ter uma história bem definida, ter valores bem claros e aí atrair pessoas que estão nessa mesma energia, com esse mesmo propósito. E eu vejo que tu falou assim, é que nem vocês. Óbvio que tem um funil, mas não tem um negocinho de venda e tal. E eu percebo que tem muita gente que chega pra nós e o cara quer aprender IA e quer tudo mais, só que ele vê a gente e pensa assim, nossa, tem alguma coisa ali, cara. Esses caras, tipo, estão fazendo as coisas, eles estão juntos, eu vejo uma união, eu vejo eles se divertindo ao mesmo tempo. Não, quero fazer parte disso, tipo, eu quero entender o que tá acontecendo aí. Porque é como se o cara olhasse e visse uma luz, assim, tipo, brilhando. E ele diz, não, esses caras estão brilhando. Tipo, como é que eu faço pra fazer parte disso também, entendeu? E isso é um reflexo dessa história bem construída. Né? Isso atrai. Sim. E você vê que assim, estou indo pelo job? Não, eu tô vindo porque eu quero estar com uma galera assim, eu quero estar feliz, eu quero estar legal, eu quero trabalhar, eu quero... Né? Então, assim, ele atrai, mas ele faz outro efeito também, ele repele. Sim. Tá? A gente não... Senão a gente romantiza tudo, tá? Sim, não é para romantizar, tá? Quando você tem essa clareza, quando você define muito bem, você diz sim para algo, mas necessariamente você está dizendo não para várias outras coisas e várias outras pessoas. Independente da tua área de atuação, dizer sim com clareza vai necessariamente repelir outras pessoas que não vão se conectar. Sim. Tá? Então vocês experienciam. Chega alguém que não está conectado, fica quanto tempo? Um mês. Um mês. Máximo. Não fica. Não fica. Tá? Isso é ruim? Não, é ótimo.
E a mesma coisa que eu vou oferecer o produto. Ah, mas eu quero oferecer produto. Não, não ofereça. Ofereça para quem realmente vai reconhecer. Você começa a oferecer um negócio, pode parcelar em 250 vezes e dar um desconto de 30% e vamos fazer uma... Daí já começa nesse lugar, não é alguém que está reconhecendo o valor do teu produto. Sim. Não quero dizer que não é para vender, talvez seja essa a estratégia de algumas empresas. Na nossa não é. Sim. A gente escolhe cliente. Tá? Hoje a gente está cliente, a gente demitiu um prospect outro dia. Porque não reconhecia, não, eu quero, não sei o quê. Ele cria automações, falei, não é com a gente. Sim. Às vezes o cara vai trazer mais dor de cabeça, frustração para ele, para vocês. Às vezes não, assim, normalmente quando é esse perfil, ele dá muita dor de cabeça. Sim. Tá? Mas são escolhas, né? Então, assim, se a gente tá num momento, talvez não tão, vamos ter que aceitar, ok. São escolhas. Mas no crescimento, super recomendo testar muito. Tudo é testado. Nada é assim, eu acho. Não, Sim. Testa. Dados, testa. Funcionou? Ok. Não funcionou? Daí a gente reavalia. Sim. E tu vê que a cultura... Tipo, eu não me lembro onde foi que eu vi que a cultura se forma nas primeiras 10 pessoas da empresa. Eu li isso em algum lugar. E eu vejo que tem se falado muito disso, principalmente porque o Thales fala muito disso, ele é um cara que tem bastante alcance, né? Então isso tem se expandindo. E tu vê que isso afeta, assim, a questão do ímpeto das pessoas que estão ali de ver propósito no que elas estão fazendo, né? E tu vê que isso vem muito do founder, ou tu acha que, assim, tem outros elementos dentro da empresa que vão colaborar de uma forma tão contundente quanto para a cultura? Eu tô tentando acessar... olha, os casos que eu realmente tive próximo, eu diria... Praticamente todos os casos eu tô vendo o founder trazendo A bandeira. A bandeira, tá? Assim, eu tô tentando, acessando... Não vou revelar minha idade, não. Eu acho que quase sem exceção que eu lembro de empresas formando. Óbvio que conforme elas vão ganhando, né? Quando a gente vai falar de empresas que começam a crescer muito, se tornam multinacionais, aí essa identidade, talvez ela comece a ser mesclada, diluída, daí a gente tem outros movimentos. Mas se eu for falar de empresas, de startups que eu conheço, que eu tive próximo, que eu prestei consultoria e que deram, inclusive, bom, né? Elas cresceram muito, eu vejo totalmente a identidade do founder. Mas em algum momento eu vejo eles também se distanciando, daí aí o processo de vendas, né? Enfim, aquisição, daí talvez isso dilua, mas eu diria que sim, né? A gente pega aí alguns exemplos inegáveis. É que eu tô tentando só não trazer uma verdade absoluta, porque a galera que traz muito a pegada, o DNA do founder, do fundador, que continua, são pessoas com personalidades muito fortes, que se destacam, né? Pega um Elon Musk, cara, as empresas dele, com certeza. Um Steve Jobs, com certeza. Então, essa personalidade, ela é muito presente. Mas... No meu conhecimento, eu diria que vem muito desse fundador, mas existem outros elementos que ao longo da jornada, e eu já tive alguma experiência, que essa cultura talvez ela não seja tão formalizada e conforme as novas pessoas, e talvez seja o número 10 mesmo, né? As 10 primeiras pessoas que chegam nas empresas, eles vão complementando, né? Eles vão fazendo um fine-tuning... Eu não sei se é expansão, mas eles com certeza acontece um fine-tuning, um ajuste fino. Né? As experiências que eu tive em startups que eu mesmo trabalhei, eu com certeza trouxe vários aspectos que foram incorporados. Né? Mas a essência, tá? Com certeza eu lembro que o CEO era um louco, assim, uma das empresas era loucão. O cara chegava assim, dando voador, falava, a gente vai... Tipo assim, ele dava um número assim... 1000 vezes maior do que a gente estava fazendo. E você fala, cara, esse cara é louco, mas eu acreditava nele. E a gente conseguia. Nossa. Né? Então, assim, com certeza tem um aspecto muito forte ali. Startup tem esse lance dessa proximidade, né? Tipo, eu já trabalhei numa empresa com 11 mil funcionários,
que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É uma Uau. empresa pública, né? Eu era concursado. E eu percebi, assim, o mundo corporativo no sentido de extremamente engessado, extremamente processualista e bastante distante, assim, das pessoas, de fato. Principalmente banco, né? E aí eu vejo, tipo, absorvendo a cultura de startup e acompanhando as outras startups, que tem muitas pessoas que até mesmo preferem ganhar menos às vezes, mas aceitar o desafio e fazer parte da construção de algo que elas acreditam, que é significativo ali, tipo, Com certeza. e estar próximo das pessoas também que estão construindo aquilo, não ter aquela distância toda hierárquica, né? O teu perfil, com certeza, eu já diria de cara, o Não. meu com certeza é. Agora, eu conheço pessoas que não. Que É. querem o quê? Um máximo de estabilidade. Estabilidade total. Eu não quero pensar, eu quero lá fazer meu trabalho. Isso é ruim? Não. Sim. Não, a gente sair do lugar de julgamento, tem espaço para tudo, tá? Sim. Tem pessoas que não querem, não gostam disso. Isso é ruim? Não. Ah, mas ela não vai expandir. Se ela tá bem, se ela se olha no espelho, ela tá feliz, ela tá satisfeita, ela vai para casa no horário perfeitinho ali, né, das 8 às 5, 9 às... e tá bem, ok, ótimo, né? Tem espaço para isso também, tá? Mas para quem tá empreendendo, para quem tá, não se encaixa tanto nesse perfil. Sim. Sim. Né, um perfil menos estável, ainda mais no Brasil, né? A gente. É loucura. Né, e ainda mais com a velocidade que tá tudo acontecendo. É. Então, e é muito legal, né? Eu vejo com ótimos olhos. Sim. Mas, né? Não podemos esquecer do desacelerar também. É. As pessoas, senão a gente cai numa armadilha lá que é uma aceleração contínua. Sim. Eu vejo que a nossa galera, tipo, as pessoas tanto da comunidade quanto da empresa, tem essa personalidade, assim, de ser disruptivo, de querer criar coisas novas, de querer fazer coisas diferentes, assim. E a gente cai nesse nicho comum da IA, que permite que a gente consiga fazer mais com menos coisas, ao mesmo tempo que ela, acho que permite tu explorar a tua criatividade também. Cara, antes eu dependeria de, sei lá, uma estrutura muito grande, um investimento muito grande para conseguir executar isso. E talvez não fosse nem palpável a ponto de pensar pela cabeça das pessoas de fazer. Tipo, sei lá, 20 anos atrás, seria impossível uma pessoa pensar assim, eu quero ter um programa de televisão. Hoje eu tenho um, entendeu? Tipo, e é muito fácil, porque a tecnologia nos permitiu fazer isso. E agora, talvez daqui a 5, não sei, 10 anos, talvez coisas que a gente não pensa hoje em fazer, e talvez eu pense, cara, eu vou criar meu estúdio de cinema aqui. E eu vou ter um estúdio de cinema em casa, cara. E a gente conseguir explorar isso, eu vejo que vai gerar, assim, é uma previsão, mas eu vejo que vai gerar uma mudança muito grande assim, na forma que a gente cria negócios e na forma que a gente vê a economia, de fato, né? Porque eu acho que a mentalidade tá mudando em relação eu vou estudar, trabalhar e arrumar um lugar para me encaixar ali. E aí, como tu falou, tem algumas pessoas que se encaixam muito bem e ótimo, mas eu vejo que tem muita gente que tá batendo cabeça ali, que não quer estar ali, que não se encaixa e que não tem um caminho. Não consegue enxergar uma saída. Não consegue enxergar uma perspectiva pra sair dali. Entendeu? Isso é, tipo... E faz parte do nosso desafio como seres humanos, a gente entender e encontrar formas de lidar com isso. Toda grande invenção, ela gera desconforto. Ela tira a gente de um lugar que é um lugar conhecido. E muitas vezes é um lugar ruim, mas é conhecido. Né? O ser humano é muito louco, Sim. né? Eu tô bem? Não, mas é um lugar que eu conheço. É um lugar que eu tô confortável, né? Então, tirar da zona de conforto, para muita gente é terrível. Várias empresas que a gente presta consultoria, elas são desconfortáveis de sair do lugar onde elas estão. Elas estão num lugar bom? Não. A gente está trazendo soluções e ela fala, mas tem uma autossabotagem. Sim. Tá? E tudo bem. Esse é o ponto. E tudo bem. Tá? Talvez seja o processo. A gente não tem... Né, a gente mal consegue resolver, às vezes, as nossas questões internas, não vamos resolver a dos outros. Não é... Né, a gente tem... Acho que o primeiro passo para a gente poder ajudar qualquer pessoa é a gente estar bem. Tá? Então, essas questões
existenciais, não, eu não sei, tá desconfortável, talvez as pessoas realmente precisam passar por isso, Sim. né? Para falar, opa, A dor às vezes é um alerta, né? Pra te colocar em outro super, caminho. super, né? Então, é necessário, tá? O nosso crescimento vem disso. A gente vai caminhar, um bebê, ele sai caminhando, não, ele cai, ele chora. Ele fala, opa, deixa eu levantar. Né? Andar de bicicleta, quantos tombos a gente levou? Eu levei. Né? Cara, eu não lembro nem se eu usava rodinha lá. Então, assim, você cai, e daí você levanta. Vai esquiar, você vai cair, vai levantar. Para quem empreende, vai errar. Vai ajustar, vai aprender e vai fazer melhor. Sim. Tá? É parte do nosso processo como ser humano. E hoje a coisa está ficando um pouquinho mais veloz, né? Porque agora, né, antes eu vou testar, hoje você pode perguntar lá para IA, olha, eu tô com esse planejamento, o que você acha? Ah, acho ruim. Então, de repente, não que seja a verdade absoluta, Sim. mas a gente tem mais recursos para errar mais rápido. E como errar? Porque ninguém quer errar. Essa é a real. Ninguém quer errar. Ninguém Mas chega um momento, acho que é um momento de maturidade que tu entende que a única forma de evoluir é errar. Né? Não tem como tu se desenvolver ou avançar sem cometer erros. Né? E muitas vezes são os erros que vão te dar a perspectiva de qual caminho tá mais certo ou não. Né? É tipo um teste. Eu digo sempre que a falha, né? Não o fracasso, mas a falha, ele é o preço que tu paga pela informação que tu vai colher. Ali, a frustração de ter dado errado é o preço que tu tá pagando pela informação que tu vai colher. Só que as pessoas têm medo de dar esse passo, né? Tem medo de errar ou parecer que erraram pro público. A gente vai abrir um outro podcast para falar sobre isso, porque eu falo muito. Que peso você dá pro erro? O que é erro para você? É bom ou ruim? Pra mim? É. Depende. Depende do meu mood, eu acho, sim. Ou do que aquilo gerou. Você vê que não é o erro em si, não é o fato. É a minha interpretação do fato que vai definir tudo. Errei. Ai, que merda, eu errei. Puta que... Negativo. Errei. Tá, o que eu posso fazer diferente e melhorar? Pô, isso, legal, que ótimo. Puta oportunidade de aprendizado. Vou aplicar rapidamente e já aplicar. Então, assim, o erro em si não é o problema. Como você interpreta e que peso você dá é o que vai fazer diferença. E a gente volta no ciclo, né? Tem a ver comigo, não tem a ver com o que acontece, tem a ver como eu lido com essas questões. Sim. Né? E então, não estou dizendo, novamente, romantizou o erro. Não é romantizar o erro, não. Mas o peso que a gente dá para ele vai definir todo o sucesso, né? A personalidade da tua empresa. E, obviamente, da tua vida e da tua questão, das questões tanto profissionais quanto pessoais. Massa. Então, a gente trazendo um pouquinho, né? A gente, sem romantizar, não, mas olha para isso e fala, cara, o que eu aprendi com isso? Né? Se você conseguir tirar uma coisinha, já... Pô, que legal. Graças a isso eu aprendi isso. Que bom. Vamos de novo. Vamos de novo. E continua. Sim. Então, Rodrigo, só pra gente finalizar aqui, eu queria que tu deixasse uma mensagem pra nossa galera. Tu conhece bem a nossa galera, a galera que nos acompanha. E algo que tu sinta em dizer pra eles em relação a negócios, empreendedorismo, autoconhecimento, ou que tiver no teu coração nesse momento. Tem bastante coisa. Mas tem algo que eu falei aqui que eu acho que vai ser muito... vai ajudar em tudo, não só nos negócios, mas na vida. Que é a gente focar nas relações. Né? Eu vindo aí de algumas experiências, vou falar que a vida ela passa assim. Então a gente conseguir trazer essa visão e sentir mesmo o quão importante é a gente ter relações saudáveis com nós mesmos, aí a gente entra no autoconhecimento, e com quem está ao nosso redor, talvez seja um dos maiores segredos do sucesso em qualquer área na tua vida. Top. Perfeito. Cara, muito obrigado. Gostei muito. E galera, se vocês gostaram desse papo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha
com alguém que você sabe que essa conversa pode ser transformadora. E se você quiser fazer parte do nosso ecossistema e ainda não faz, vai ter um QR Code aqui na tela que você consegue ali, tá entrando na formação, tá olhando nossos cursos e vendo como você pode começar a criar negócios com IA. Espero que vocês tenham curtido e até semana que vem.